Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E antes de chamar aqui a aula, eu quero te convidar a conhecer as nossas redes sociais aqui do nosso projeto, onde nós temos aqui o @Centro de Mídias _AM e também a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Belezinha? Vamos verificar então a nossa aula. Nós temos aí então episódio 12, dica, onde eu estou. O detalhamento é plano cartesiano e circunferência. Beleza? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Como um primeiro exemplo, eu quero te convidar a assistir aqui um vídeo sobre posições de ponto no plano cartesiano. Então, vem comigo. Por mais que você não perceba, a ideia de trabalharmos as coordenadas de um ponto no plano cartesiano está mais presente na nossa vida do que você imagina. Por exemplo, quando a gente vai fazer a leitura de um mapa, ou então quando a gente pede um serviço de Uber, por exemplo, onde você vai ter que se deslocar de um ponto até outro. Outro exemplo bem bacana e interessante é aqui o nosso jogo da Batalha Naval, onde o principal objetivo dele é afundar as embarcações mediante as suas coordenadas, que são localizadas justamente pelos pontos na horizontal e na vertical. Beleza? Vocês verificaram então que o nosso vídeo trata de posições de pontos no plano cartesiano. Vou te mostrar agora o conteúdo sobre plano cartesiano. Olha lá. Nós temos aí então o seguinte texto. O plano cartesiano é um objeto matemático plano composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. Vamos entender aqui, primeiramente, o que está falando o texto. Nós temos aqui ao nosso lado direito o nosso plano cartesiano com alguns pontos identificados e localizados nele. Um desses pontos é justamente esse aqui do meio, que é o ponto O. Ele recebe esse nome por ser o ponto de origem. E esse ponto de origem, ele possui coordenadas 0 e 0. Por que que esse ponto é chamado de ponto de origem? Justamente porque é a partir desse ponto que a gente tem que analisar os valores das coordenadas dos pontos A, B, C, D e outros, enfim, tá? E, a partir deles, localizá-los justamente nesse plano cartesiano. Então, veja. O primeiro passo aqui é analisarmos os sinais dos eixos. Opa, calma lá. O que é um eixo? Verifique que nós temos aí duas retas. Uma reta horizontal, identificada aqui pela letra X, que também é chamada de eixo das abscissas, tá? E uma reta Y, que é a reta vertical, a qual também é chamada de eixo das ordenadas. Beleza. A partir dessa origem, ou seja, a partir desse ponto central, que é o ponto de encontro dessas duas retas, nós temos, para a direita, valores positivos para x, e para a esquerda, valores negativos para x. A partir dessa origem para cima, nós temos valores positivos para y e para baixo, valores negativos para y. Por que que é importante a gente analisar e verificar os sinais desses pontos? Justamente porque, mediante os sinais, a gente consegue localizar os pontos no plano cartesiano. Então, veja bem, eu tenho aqui o ponto B. Esse ponto B, ele possui coordenadas 2 e 3, como está identificado aqui na figura. Deixa eu colocar um pouco maior aqui para ti, olha lá. Como ele possui coordenadas 2 e 3, o que acontece? É fácil percebermos que o valor de x é positivo e o valor de y também é positivo, tá? Por esse motivo, esse ponto estará localizado no primeiro quadrante. Sempre que você tiver qualquer ponto
com coordenadas positivas para x e para y, ele estará localizado nesse primeiro quadrante, tá? Vou até identificar aqui, ó, primeiro quadrante, tá bom? Esse ponto A, agora, aqui à nossa esquerda, repare que ele possui coordenadas -3 e 1. Ou seja, o valor de x ele é negativo e o valor de y ele é positivo. E sempre que você tiver um ponto com os sinais negativo para x e positivo para y, ele estará localizado sempre no segundo quadrante. Vou identificar aqui para ti também, tá legal? Vamos para o próximo ponto, olha lá. Ponto C. Esse ponto C tem coordenadas -1 e -2. Ou seja, é fácil percebermos que esse ponto C, ele possui sinais negativos tanto para x quanto para y. E aí, todos e quaisquer pontos que tiverem essa característica, ele estará localizado no terceiro quadrante. E, finalmente, aqui não está identificado nenhum ponto, mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, esse pontozinho bem aqui, tá? Vou chamar aqui de ponto D. E esse ponto D, vou colocar aqui embaixo, ele possui coordenadas 3 e -2. Ou seja, a gente consegue perceber aqui que esse ponto D, ele tem sinais positivos para x e negativo para y. E todos e quaisquer pontos que possuírem essa característica também, de positivo para x e negativo para y, estará sempre localizado no quarto quadrante. Daí você vê a importância de saber, primeiro, a localização dos quadrantes, que é sempre nessa ordem que eu estou te mostrando, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E, além disso, os sinais obrigatórios em cada um deles. Ok, pessoal? Agora, esse plano cartesiano, ele recebe esse nome por quê? Olha lá. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano, tá bom? Agora, por falar em localização no plano, é muito importante você reparar o seguinte, vamos aqui nessa dica. Eu tenho aí esse ponto A de coordenadas 2 e 3, tranquilo? Verifiquem que todo e qualquer ponto, vou chamar de ponto P, obrigatoriamente possui, nessa ordem, coordenadas x e y. O que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro valor que aparece à nossa esquerda, aliás, à esquerda da vírgula, é correspondente ao eixo x, e o valor que está à direita da vírgula é correspondente ao eixo y, sempre nessa ordem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse ponto A, 2 e 3, ele vale 2 para x e 3 para y. Se por algum acaso você inverter essa ordem, você vai achar o ponto em outra posição. Vamos supor, se você pegar aqui, ó, 2 para x e 3 para y, repare que o ponto agora estará numa outra posição diferente da qual ele deveria estar. Justamente porque você deve primeiro andar esse ponto no valor numérico de acordo com o valor de x, primeiramente, e depois o valor de y, tá? Então, sempre nessa ordem. Uma outra dica bem bacana é o seguinte. Pode ser que você encontre, por exemplo, um ponto onde uma das coordenadas vale 0. Quando isso acontecer, esse ponto estará localizado exatamente em cima do eixo que não tem coordenada 0. Como assim? Se é -1 e 0, é -1 para x. Então, esse ponto estará localizado em cima do ponto -1 do eixo x. Tranquilo, pessoal? Vamos agora, então, ao nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, ele trata de circunferência. Acompanhe comigo na tela. Quando falamos da preocupação com o excesso de gordura, que hoje em dia já sabemos que não é mais só uma questão de estética e sim de saúde, é importante entender que não só o índice de gordura corporal
precisa ser considerado, mas também onde essa gordura se localiza. E aí você acompanha na nossa figura da direita, que nós temos a medição do abdômen de uma pessoa, tá? Ou seja, calcular o diâmetro dele. E por falar em diâmetro, então, esse exemplo trata da circunferência. Como nós falamos de diâmetro, não se esqueçam que diâmetro é um elemento pertencente à circunferência. Além disso, esse nosso conteúdo, ele trata de plano cartesiano. Então, a gente tem que analisar a circunferência em um plano cartesiano, tá? E aí, olha lá, como é que a gente faz para verificar a equação reduzida da circunferência? Veja o seguinte, nós temos aí a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio. Opa, calma lá. O que é o raio? O raio é esse segmento de reta que eu vou identificar aqui em verde, que ele sai do centro da circunferência e toca um ponto qualquer pertencente a essa circunferência, tá? Pertencente ao seu contorno. E esse raio, ele equivale também à metade do diâmetro. A partir dessa raiz quadrada, a partir dessa formulazinha, a gente tem como identificar e como determinar a equação reduzida da circunferência. Veja bem, aqui nesse caso, como é que a gente faz para eliminar a raiz quadrada? Basta elevar essa raiz ao quadrado, mas tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro também da igualdade. Por esse motivo, então, esse R que está localizado à direita da igualdade também deverá ser elevado ao quadrado. Quando você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, automaticamente esse radical será cancelado com o expoente, ficando somente tudo que está dentro do radical. Por esse motivo, reparem que na próxima linha nós vamos ter x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, que é justamente o raio. Assim, a equação reduzida da circunferência de centro C, A e B e raio R é dada por... E nós temos aqui a nossa formulazinha. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Vamos lá, só apagar aqui rapidinho. Vamos supor que o centro da circunferência seja dado pelas coordenadas 2 e 3. E o raio vale a 3, tá? Aqui nesse caso, é uma substituição direta na fórmula, ou seja, x menos a, eu vou ter x menos 2 ao quadrado, mais y menos b, onde o b é 3, então menos 3 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Vamos calcular aqui a parte, olha lá. Se o r é igual a 3, r ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, ou seja, r ao quadrado é igual a 9, justamente porque 3 vezes 3 é 9. Então, pessoal, aqui embaixo eu vou colocar igual a 9. Essa é a equação dessa circunferência que possui centro C de coordenadas 2 e 3 e o raio igual a 3, tá? E essa é a equação reduzida. A gente não vai mexer mais em nada aqui nela. Aí vem a nossa dica. Mas pode ser também que a gente tenha que trabalhar com a equação geral da circunferência. Qual é a diferença da equação geral para a equação reduzida? Bem, verifiquem que aqui, onde eu estou destacando, nós temos dois produtos notáveis, tá? Eu tenho 2 quadrados da diferença. Vamos lembrar aqui o seguinte, se eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos, ele é igual a quem? Ele é igual ao primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, é dessa maneira que a gente deve fazer para desenvolvermos esse produto notável, tá? E foi justamente dessa maneira que a gente conseguiu fazer aqui, ó, reparem,
é o desenvolvimento desses dois produtos notáveis pertencentes à equação reduzida da circunferência, tá bom? Então, eu tenho x menos a ao quadrado. X ao quadrado menos 2 vezes a vezes x, mais a ao quadrado. Vou até identificar aqui, ó, em verde. Em vermelho, vamos identificar o próximo parênteses. Y ao quadrado menos 2 vezes b vezes y, mais b ao quadrado. E por que eu tenho menos r ao quadrado? Veja, dessa equação que está em vermelho, o r ao quadrado está à direita da igualdade. Então, eu vou passá-lo para a esquerda, e quando você passa um elemento para o outro lado da igualdade, você troca o seu sinal. Por esse motivo que a gente vai ter aqui o r ao quadrado negativo. E como não sobrou ninguém do lado direito, automaticamente a gente vai igualar toda essa equação a zero, tá bom? Vamos voltar aqui para a equação que a gente viu anteriormente. Olha só, eu tenho aqui x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Como é que a gente faz, então, mediante tudo isso, para identificarmos a equação geral dessa circunferência? Vamos lá. Desenvolvendo esse mesmo parênteses, eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2, que é 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Próximo. Y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 3, que é igual a 6y, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 9 igual a 0, tá bom? Ou seja, esse 9 do raio passou para o outro lado negativo. Belezinha, olha lá. 9 menos 9, zerou. Então, vamos reorganizar essa equação geral agora. Nós teremos, então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y mais 4 igual a 0. Então, essa é a equação geral da circunferência, que possui centro de coordenadas 2 e 3 e raio igual a 3. Tá legal, pessoal? Então, olha lá. Verifique que, nesse caso da circunferência, você pode ter dois tipos diferentes de equações dela, tá? Quando ela estiver no plano cartesiano. Você pode ter a equação reduzida da circunferência, ou você pode ter a equação geral da circunferência. A única diferença entre as duas é que, na equação reduzida, você vai ter sempre dois produtos notáveis, tá? Equivalente a 2 quadrados da soma. E, na geral, você vai somente desenvolver esse produto notável. Belezinha, pessoal? Vamos, então, agora ao nosso próximo exemplo. Esse nosso próximo exemplo, ele trata de uma prática muito comum hoje em dia, que é quando você pede um automóvel por um aplicativo, tá? E aí você consegue verificar a localização dos pontos do seu ponto de partida e de onde você quer chegar. E aí, nesse caso, o que acontece? Qual é a relação que a gente faz com o plano cartesiano? É que nós temos aí a distância entre dois pontos. Nessa figura, localizados pelo ponto A, que é o nosso ponto de partida, e o ponto B, que é o nosso ponto de chegada. E aí fica a pergunta, como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Então, vamos verificar aqui a distância entre dois pontos no plano. No plano, um ponto fica totalmente determinado, conhecendo o coordenado x e y associado a ele. E é justamente essa associação que trata da posição desse ponto no plano cartesiano. Para conhecer a distância entre dois pontos, iremos inicialmente representá-los no plano cartesiano para então calcular essa distância. E aí vamos verificar que nós temos aqui a seguinte representação. À nossa esquerda, repare que nós temos o ponto A de coordenadas 1 e 1 e o ponto B de coordenadas 3 e 1. Quando você tem a reta desses pontos na horizontal ou na vertical, fica muito fácil.
Por quê? Basta subtrair aí os valores que nós temos. Olha só, eu tenho aqui 3 e 1, então 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, a distância entre os pontos A e B equivale a 2 unidades de medida, seja ela centímetro, milímetro, quilômetro, tanto faz. Só que o que acontece? Nem sempre nós vamos ter, nesse caso, a reta na horizontal ou na vertical. A gente vai ter, geralmente, a reta de forma oblíqua, ou seja, a reta na forma diagonal. E aí fica um pouco mais complicado de calcularmos a distância entre esses dois pontos. Bem, ficaria. Por quê? Olha lá. Eu tenho aqui identificado o ponto A e o ponto B. Cada um desses pontos, eles possuem coordenadas x e y. Então, para o ponto A, a gente tem coordenadas x1 e y1. E para o ponto B, nós temos coordenadas x2 e y2. Se a gente traçar aqui essas retas, verifique que a gente forma aqui, vou até pintar para você perceber melhor, tá? Um triângulo retângulo. Ou seja, uma maneira bem bacana de determinarmos a distância entre esses dois pontos é utilizarmos o Teorema de Pitágoras, onde nós temos aqui o ΔX, que equivale à variação de x, ou seja, a variação da distância entre os pontos x, né, os valores de x, do ponto A e ponto B, e a variação da distância em relação a y de A e y de B, tá bom? E aí, nesse caso, o que acontece? Utilizando, então, o Teorema de Pitágoras, temos o seguinte, repare na dica. A distância entre A e B, que é o valor que eu quero achar, ele equivale à raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais o valor de yb menos ya ao quadrado. Justamente porque, pessoal, como estamos tratando de variação de distância, você vai subtrair os valores de x de b e x de a e também subtrair os valores de y de b e y de a. Por esse motivo que a gente vai encontrar aqui essa formulazinha, tá? Agora, essa distância, vamos supor que esse ponto A tenha coordenadas 1 e 2, e esse ponto B tenha coordenadas 2 e 3. Como é que a gente faz para determinar a distância entre esses dois pontos? Vejamos. Vou chamar aqui a distância de D, tá? Então, D vai ficar igual à raiz quadrada de quem? xb menos xa. Eu vou ter 2 menos 1 ao quadrado, mais yb menos ya. Então, a gente vai ter 3 menos 2 ao quadrado também. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. O próximo passo é resolvermos aqui as subtrações dentro dos parênteses. Não se esqueçam do seguinte, pessoal, é muito importante você saber que expoente, quando você tem um parêntese com soma ou subtração, ele não pode ser distribuível. Como assim? Vamos colocar bem aqui em cima, olha lá. Se eu tenho 2 mais 3 ao quadrado, isso aqui não é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque o expoente, ele não se distribui para a soma ou para a subtração. O que a gente vai fazer, então? Horas. Como nós só temos valores numéricos, vamos, então, resolver as subtrações. Então, veja. 2 menos 1 é 1, então teremos 1 ao quadrado, mais 3 menos 2 é 1, teremos 1 ao quadrado. Dessa maneira, o que acontece? Deixa eu colocar aqui embaixo, né? Melhor. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 1 mais 1. Então, a distância final entre esses dois pontos
equivalerá à raiz quadrada de 2, tá? Então, quanto é que vale a raiz quadrada de 2? Bem, pode ser que você não saiba, mas não tem problema, porque dependendo da questão, o resultado pode ser expresso em forma de raiz, tá? Agora, deixa eu te mostrar uma dica bem legal para você calcular a distância entre dois pontos sem a necessidade de usar essa fórmula. Vou apagar tudinho aqui. Vamos supor que você tem o ponto A de coordenadas 2 e 4 e o ponto B de coordenadas menos 1 e 3, tá bom? A distância vai ser calculada da seguinte maneira. Atenção, essa dica só vale para cálculo da distância de dois pontos no plano cartesiano, tá? Você vai comparar valor de x com valor de x, valor de y com valor de y. Se os valores possuírem sinais diferentes, você vai somar os valores numéricos. Então, veja, o x de A é 2, o x de B é menos 1. Sinais diferentes, então soma. 2 mais 1 é 3, 3 ao quadrado. Se você tiver valores com o mesmo sinal para x ou para y, você vai subtrair. Então, olha lá, o y de A é 4, y de B é 3. 4 menos 3 é 1. Então, você vai ter 1 ao quadrado. De maneira que 3 ao quadrado é igual a 9, 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a distância entre os pontos A de coordenadas 2 e 4 e o ponto B de coordenadas menos 1 e 3 equivale a raiz quadrada de 10, tá bom? Então, essa é uma dica bem bacana para você calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, caso você não se lembre da fórmula, tá bom, pessoal? Então, aqui, essa foi a nossa última dica, nosso último exemplo, e vamos agora às nossas considerações finais. Ok, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula. Quero agradecer a atenção e participação de todos, mas antes de dizer tchau, vamos aqui fazer aquela nossa selfie bem bacana, tá? Você vai marcar aqui a gente nas redes sociais. Ok. E por falar em redes sociais, não se esqueçam de seguir o nosso projeto aqui no @Centro de Mídias _AM e também na hashtag Projeto Conquistar Seducam. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.